Deus. Hoje iremos ministrar uma palavra no seu coração. Se encontra ali em 1 Reis, capítulo 19, onde iremos falar do profeta Elias. Olha só o que fala em 1 Reis, capítulo 19. A fuga de Elias para Horebe. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou ao pé de Gesta, sentou-se debaixo dele e orou. Em outras traduções fala Zimbra, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali viu junto à sua cabeceira. Havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. E ele entrou numa caverna e passou a noite. O Senhor aparece a Elias. Aí a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso, Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança e quebraram seus altares e mataram os seus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, se separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Ali uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram sua aliança, quebraram seus altares e mataram seus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Miolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu e lá encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida do meu pai e da minha mãe, disse. Então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Então, a palavra do Senhor aqui, 1 Reis, capítulo 19. Nós vemos um episódio de um homem que tinha acabado de derrotar 450 profetas de Azerá, 400 profetas de Baal. Muitos profetas derrotados ali por conta de um desafio para ver se existia realmente um Deus, somente um Deus, que
que falava por meio do fogo, que falava, que vivia, que atendia os pedidos, que atendia a oração. Ali aconteceu um desafio onde Elias, ele desafiou esses profetas. E, no entanto, quando Elias desafiou e matou esses profetas, né, nenhum escapou. Acabe, que era o rei na época, ele fez saber a Jezabel que Elias tinha matado todos os profetas. E Jezabel, ela ameaçou Elias, falou que os deuses façam a mesma coisa com você, comigo, se você não morrer amanhã. Então, Jezabel, ela faz uma ameaça para Elias. Ele faz uma ameaça que, aparentemente, e logo vê ali ao seu coração, né? Ele ficou com medo e correu, né? E andou, começou ali a ficar triste, chateado, né? Eu fiquei, eu fiz isso, fiz aquilo, então ele ficou muito depressivo, né? Por causa de uma ameaça. Então, e o Senhor lhe tocou Elias, na hora que ele dormiu ali debaixo de um zimbro, é, preparou um anjo ali para preparar um pão com brasa quente e também preparou uma botija de água. O anjo tocou nele e falou: come, né? Aí comeu, voltou a dormir de novo, tocou de novo, ó, come, bebe e anda que a sua jornada é longa, né? O Senhor vai falar com você. Então, o que eu vejo aqui, quando o Senhor ele quer falar com Elias, o que acontece? Ó, o que fazia Jezabel na hora do desafio? Por que Jezabel não estava lá no desafio? Né? Então ela não era a valentona, ela não era a que mandava e que desmandava ali. O que ela estava fazendo da vida se ela não estava no desafio? Se ela fosse realmente corajosa, ela estava naquele desafio, era para estar naquele desafio. Porque como você pode é, faltar num evento tão importante? Aquele evento era muito importante, era um momento de decisão, né? E Jezabel não estava lá, por que ela não estava lá? Então, tem muitas pessoas que só ameaçam, tem muitas pessoas que se fazem de forte, mas na verdade só vivem ameaçando, só vivem embaixo de ameaça, porque fazer realmente não faz. E assim era Jezabel, né? Ela ameaçou, mas não estava lá na hora, né? Como você reage à ameaça? Se você recebesse uma ameaça, como que você reagiria? Você sabendo que você é um homem de Deus, você sabendo que você tem a unção do Espírito Santo, como que você reagiria, né, a uma ameaça? Você oraria? Você fugiria? Você ficaria depressivo? Você ficaria com medo? Poxa, Elias derrotou muitos profetas ali, e não eram poucos não, né? E ele teve a certeza que mais e mais que Deus honrou a palavra dele ali. Então, o profeta ele fugiu. Então, quando você recebeu uma ameaça, não fuja. Comece a orar, comece a buscar o nome do Senhor, comece a clamar ao Espírito Santo que ele venha ao seu favor. Só não fuja. O homem e a mulher de Deus não nasceram para fugir, não nasceram para abaixar a cabeça. Nasceram para levantar a cabeça e buscar a presença de Deus e derrotar os inimigos. É assim que tem que ser nas nossas vidas. Derrotar todos os inimigos, derrubar todas as barreiras que se encontram na sua frente, né? E Elias, ele saiu, ele caminhou ali numa noite ali e dormiu embaixo de um zimbro. E o anjo pegou e, né, chegou lá e colocou um pão e uma botija de água. O pão estava quentinho na brasa. Então, o Senhor, ele prepara tudo para você, mesmo nos momentos que você esteja em depressão, nos momentos que você esteja triste, querendo desistir. O Senhor, ele prepara tudo. Ele prepara a sua comida. Aquele pão e aquela água representava o pão Jesus Cristo, que é o pão da vida. E a água representava o Espírito Santo, porque nessa vida, se eu e você não andar na presença de Deus, com a presença de Jesus, com a presença do Espírito Santo, nós não chegamos a lugar nenhum. Então aquela comida representava isso, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, né? Ele comeu, ele voltou a dormir, de novo o anjo tocou a segunda vez, ele comeu de novo, aí falou: levanta aí que a jornada é longa. Então a sua jornada é longa. Então Elias, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Olha só, com a comida que ele tinha comido, ele caminhou 40 dias e 40 noites, né? E o Senhor ia falar com ele. Então ele chegou na caverna, parou ali, ficou ali, passou a noite na caverna, né?
E o Senhor ele chegou e falou assim: Elias, o que é que você está fazendo aí? O que é que você está fazendo aí dentro dessa caverna? Então, é a mesma pergunta que Jesus fala para você. O que é que você está fazendo nesse quarto escuro? O que é que você está fazendo nessa caverna? O que é que você está fazendo nesse lugar de morte? Eu te chamei para viver, eu te chamei para guerrear, eu te chamei para vencer, para ser mais que vencedor. Eu não te chamei para ser parado, não. Né? E o Senhor ele tem várias formas de falar. Ali, Elias, quando estava naquela caverna, o Senhor ele passou ali como um vento muito forte ali. Porém, o Senhor não estava no vento. E ele passou ali também como um fogo, um grande fogo, e não estava no fogo. E também veio um grande terremoto e o Senhor não estava no terremoto. Até que veio uma brisa suave e leve, né? Sem barulho, uma tranquilidade. E Elias saiu ali para fora para ouvir o Senhor falar com ele. Então, muitas vezes, nós procuramos o Senhor em barulhos, em fogo, em vento, em terremoto, em tantos lugares onde o Senhor não está. E quando nós acalmamos o nosso coração, a nossa mente, o Senhor vem falar conosco. O Senhor não fala quando a pessoa está agitada, quando a pessoa está em agitação, dando ouvido a vozes externas, o Senhor não fala. Então prepara a sua mente, prepara o seu coração, porque a brisa suave, a brisa leve, a voz mansa e tranquila vai falar com você, que é o Senhor, né? Uma coisa que eu queria falar com você, Deus ainda não veio na sua vida porque você anda muito agitado, você anda muito ansioso na vida. Deus não trabalha no meio da ansiedade, ele trabalha na tranquilidade. Quando você aquieta a sua alma e o seu coração e se entrega verdadeiramente para ele, ele vai falar com você. Então tenha calma, tente escutar a voz de Deus dentro de você e se acalme, sabe? Se acalme, ora ao Senhor, Senhor, eu estou entregando nas suas mãos, eu faço isso, Pai, e estou entregando nas suas mãos, eu consagro ao Senhor esse projeto, eu consagro ao Senhor essa obra, Senhor, que o Senhor venha à frente, né? Senhor, é para mim fazer isso, não é. Olha, você tem que se acalmar e tentar escutar a voz de Deus no seu coração. Amém? Quando você se acalmar, Deus vem para você, Ele vai falar com você. Deus faz voltar você pelo mesmo caminho para ungir pessoas e levantar profetas. O Senhor lhe fez Elias voltar pelo mesmo caminho. 40 dias, 40 noites, Ele deu algumas instruções para ungir reis ali, para ungir profetas. Então o Senhor vai te usar, Ele vai te usar com essa força para que você venha ungir profetas, para que você venha pregar para futuros pastores, para que você venha pregar para futuros profetas, pessoas que estão precisando de uma palavra, né? Mas se você não pregar, se você não for de encontro a essas pessoas, profetas podem se perder. Orações aí fortes dessas pessoas que hoje estão fracas, mas amanhã irão estar fortes se você pregar a palavra para elas. Se nós pregarmos para essas pessoas que estão fracas e rejeitadas, amanhã elas podem ser futuros profetas na vida de pessoas. Elas podem ser futuros pastores e pastoras na presença de Deus. E você contribuiu com a pregação. Então, Jesus, Deus, ele manda Elias e dá nomes ali, Azael, né, Jeú, Eliseu, e Elias vai com aquela força ali, né, e ele encontra Eliseu, passa a capa sobre ele e chama ele. E Eliseu, ó, eu vou dar um beijo no meu pai, na minha mãe, e eu já volto. E Eliseu, ele voltou, ele pegou aquela junta de bois que ele estava arando a terra ali, pegou os carros, queimou e fez um churrasco ali para aquelas pessoas. Ele não se importou mais com nada, ele não se importou mais com aquilo, o chamado dele agora era outro. Ele pensou que eu não vou mais precisar disso, não vou abençoar, vou matar a fome do povo aqui, eu vou mostrar para eles que eu estou me entregando totalmente ao Senhor. Então, muitas pessoas eles se entregam na metade para o Senhor. Mas o Senhor ele quer que você se entregue de coração. Eliseu, ele se entregou de coração, queimou todos os carros ali, fez um churrasco e seguiu Elias para uma chamada maior, para um algo maior, para um pró maior. Então, se você está fazendo algo para o Senhor, né, continue fazendo, mas se você não está fazendo, ore ao Senhor e fale, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que eu faça para o Senhor?
né? Onde o Senhor quer que eu vá, para quem o Senhor quer que eu siga, né? Que igreja o Senhor quer que eu vá, né? Fala comigo, Jesus, né? E se Deus falar no seu coração, siga o chamado do Senhor. Não procrastine, não deixe de seguir ao Senhor, porque se você não segue, se você não vai para um chamado maior, você vai passar o resto da sua vida fazendo a mesma coisa. Você vai passar o resto da sua vida em ciclos, né? Entra dias e sai dias e é a mesma coisa, não muda nada. Acorda, trabalha, né? Vem à noite para casa, dorme, janta, dorme, depois do final de semana vai para a igreja, o final de semana vai dar uma volta aqui, vai para um shopping ali e não muda nada, né? Mas o chamado de Deus vai colocar vida dentro de você e você vai fazer coisas extraordinárias. Que Deus venha abençoar a sua vida. Fique com essa palavra no seu coração. Que Deus honre mais e mais a sua vida. Que você entregue a sua vida ao Senhor. O Senhor te tira hoje da depressão. O Senhor te tira hoje da mesmice. O Senhor te tira hoje daquilo que não provém. O Senhor te tira hoje da ansiedade em nome de Jesus. Ele coloca pão e água na sua cabeceira, que representa Jesus e o Espírito Santo para você caminhar nessa vida em nome de Jesus Cristo. Deus está com você, você não está sozinho. Que o Senhor te abençoe a sua casa para a glória do Senhor. Que o Senhor não deixe que nenhum mal aconteça com você, em nome de Jesus. Hoje Deus está tirando todo espírito de ameaça. Hoje Deus está tirando todo espírito de Isabel. Hoje está colocando vida na sua vida agora. Está colocando vida dentro de você, dentro da sua mente, dentro do seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego nas mãos do Senhor a sua vida. Amém. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva hoje, né? Se você acha que pessoas precisam ouvir essa palavra, compartilhe com mais das pessoas e que Deus venha honrar a sua vida cada vez mais. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe mais e mais.